Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar aqui da Metadados. Hoje, então, a gente vai iniciar uma nova live aqui, trazendo um tema que eu acho que está bastante recorrente aí nas empresas, que é o retorno ao trabalho, a segurança e os cuidados com o colaborador. Em outra oportunidade, nós já falamos sobre a questão da gestão de crise, como o RH poderia se portar, e eu acho que nesse momento também a gente precisa ter os cuidados, né, necessários aí para retomar, né, as nossas atividades. Para aqueles também que não pararam, eu imagino também que seja uma questão de, ok, tivemos que intensificar algumas atividades e intensificar alguns cuidados em relação a esta pandemia. Bom, para quem não me conhece, eu sou Andréia da Silva, atualmente eu trabalho como head de pessoas aqui na Metadados, então a gente vai bater um papo aqui de RH para RH, né, falando algumas questões aí bem fundamentais em relação à legislação, em relação a boas práticas, em relação ao que o RH, o protagonismo do RH nesse momento. E para isso também hoje temos um convidado especial, o Rafael da Silva Marques. O Rafael é juiz aqui da 4ª Vara do Trabalho em Caxias do Sul, professor, membro de associação de juízes. Então, primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas aqui, Rafael, também, se você quiser se apresentar. Obrigado pela oportunidade. Eu fico muito feliz de estar aqui, de participar desse evento. Eu acho que, como servidor público, a gente tem o dever de, quando tem algum conhecimento, alguma coisa que a gente possa passar, a gente tem que fazer para instruir a comunidade em várias situações da vida, em especial quando a gente tem uma necessidade especial como agora, uma necessidade de cuidado especial, de ver as pessoas de uma forma um pouco diferente, de tratar o outro de uma forma um pouco diferente, de ter alguns cuidados com higiene, com segurança do trabalho, e que a gente saiba que a partir de hoje a vida não vai mais ser o que era antes. Todos nós vamos ter que dar um pouco da nossa cota de sacrifício, todos nós vamos perder um pouco, desde empresas até empregados, trabalhadores, enfim, todo mundo. Então, a minha experiência, eu tenho experiência de quase 20 anos de magistratura, ou seja, eu entrei como juiz do trabalho em 2001, então, alguma coisa eu creio que possa passar para elucidar algumas dúvidas de vocês. Estou muito feliz de estar aqui, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, nós que agradecemos aí, Rafael, a sua participação. Eu acho que, Rafael, hoje muitos têm ainda bastante dúvidas, né? Porque em determinado momento houve algumas flexibilizações, eu digo administrativas até, na questão legal, e por outro lado se intensificou algumas normas em relação à questão da biossegurança, de como é que a gente ia tratar, afinal de contas, essa pandemia, e como é que a gente teria que ter esses cuidados com as pessoas que estão aí nas empresas, né, daquelas que realmente estão fazendo uso aí de um espaço físico, enfim, que não pode ter talvez essa oportunidade que a gente tem aqui hoje de estar fazendo a live de casa, de poder estar trabalhando de certa forma, né, então existem aquelas atividades essenciais que nem pararam, mas que também tiveram que promover uma série de medidas ali com relação a isso. E eu acho que uma das questões principais, até para a gente abrir o nosso webinar, é a gente poder também definir algo que está em alta, né, que é um tema aí que o pessoal vem trazendo, eles vêm falando de biossegurança, mas de certa forma, o que é a biossegurança, né, o que é isso? Eu acho que para nós, se nós pararmos para pensar, bio somos nós, é a vida, somos nós todos, e a segurança é uma palavra que é do sentido comum, que é o que a gente tem. Então, se nós quisermos, claro que a gente tem as definições legais, como está aí na tela, as definições, os conceitos mais técnicos, mas a gente tem que pensar primeiro que biossegurança é a segurança nossa, da nossa vida, da nossa existência, do nosso futuro, do futuro dos nossos, e eu acho que é isso que a gente tem que pensar agora, a cada momento que a gente sai, não só no trabalho, mas quando a gente vai no mercado, quando a gente vai comprar um pão, comprar alguma coisa, e quando a gente entra, por exemplo, pega um cartão de crédito, eu vou receber, eu estou trabalhando no comércio, eu pego um cartão de crédito, eu tenho que cuidar, fazer a higienização correta do local, dos ambientes, manter certas distâncias, a gente vai ver depois as distâncias recomendáveis, 1, 2 e 6 metros, são elas, se não me falha a memória, são elas sim. Então, assim, ó,
ampliar um pouco esse conceito de biossegurança para fazer a biossegurança, a bio-humana segurança, como eu digo de vez em quando a gente conversa a respeito disso. Sim. Tá? Então, eu acho interessante que a gente comece a ver o bio como nós, e não como uma coisa, assim, um conceito, biossegurança é um conceito que está por aí. Não, ele não está por aí, ele é nós. Cada um é um bio, cada um é uma vida. Então, o bio substitui por eu segurança. Eu tenho que me estar seguro para que o outro esteja seguro, porque o outro vai estar seguro, eu vou estar seguro, e assim a gente vai se espalhando seguranças entre os ambientes de trabalho e os ambientes sociais em que a gente circula. Verdade. E você trouxe aqui uma questão, né, sobre o que diz a legislação, né? Até tu comentaste aqui, são algumas normas que foram realmente editadas, alguns decretos que estão aí estaduais, municipais, e que realmente eles foram necessários nesse momento, né, para tratar também desse tema de segurança, né, nas empresas, nos ambientes de trabalho. Acho que acho que é a nossa entrada aqui, né? Nessa pandemia, enfim, do coronavírus, né? O que as legislações nos trazem, de fato, em relação ao que medidas que elas conseguiram normatizar, e depois a gente pode falar também, assim, aquilo que não está normatizado, mas que a gente também precisa atender, né? Algumas medidas mais de práticas mesmo. A gente fez um resumo, Andréia, a respeito de algumas... A gente tem que pensar o seguinte: primeira coisa, legislação e direito é bom senso. Tudo que tiver no bom senso, no senso comum de viver bem, pode ser aplicado. Por exemplo, assim, todo mundo sabe, isso já vem desde quando a gente era criança, que sempre se lava as mãos antes de comer, por exemplo. O que os governos fazem? Os governos fazem, desde o governo federal em Brasília, o governo estadual em Porto Alegre, aqui falando no Rio Grande do Sul, ou nas capitais, e o governo municipal aqui em Caxias, ou em cada uma das cidades que nos assiste, cada uma das cidades do Brasil, eles emitem legislações. Essas leis, elas são leis gerais e abstratas, ou seja, elas têm um amplo para todos, e elas não identificam a Andréia, o Rafael, enfim, elas são para todos. O que acontece é que, dependendo de certas peculiaridades locais, uma lei é um pouco diferente da outra. E isso pode acontecer. O mais importante não é nem isso, o mais importante é que o espírito de todas essas leis, ele é mais ou menos o mesmo, ou o mesmo, de proteção dos ambientes de trabalho, dos trabalhadores e das pessoas em geral. Para quê? Para evitar a circulação do vírus e para que a gente tenha o menor número possível de contaminados. Para quê? Para que a estrutura hospitalar, aqueles 3 ou 4% que vão precisar ser entubados, o possam ser. Porque a gente tem uma estrutura, e não só o Brasil é o terceiro país com o maior número de UTIs e respiradores no mundo, isso pouca gente sabe, graças ao SUS que é de graça. Tá? Então, só os Estados Unidos e a Alemanha tem maior número de leitos per capita do que o Brasil. Imagina, o Brasil tem mais do que a França, mais do que a Itália, mais do que vários países de tradição social e socialista do que o Brasil. Então, a legislação ela é pensada nesse sentido. A gente tem, claro, que durante a pandemia ficam suspensas as realizações de alguns exames periódicos ocupacionais ordinários, à exceção dos exames demissionais, evidentemente, que esses têm que ser feitos até por uma questão de evitar alguma despedida por algum tipo de doença. Exames médicos ocupacionais e clínicos complementares, eles vão ser realizados, mas no momento posterior, até 60 dias depois da data do encerramento da pandemia. Essas legislações, elas vão continuar, elas vão ser aplicadas nesse momento de exceção. Mas o que eu quero dizer antes, isso é muito importante, mas o mais importante, além de tudo isso, é que a lei, primeiro, ela vale para todos, não existe, a minha empresa está sendo mais prejudicada, eu sou empregado tal, não, ela é geral e abstrata, ela é para todos, e o mais importante é que ela seja aplicada de uma forma correta e que a gente tenha bom senso e observe especialmente as normas de higienização e de segurança não só durante o ambiente, mas durante o momento da chegada, no momento da saída, quando a gente chega em casa, quando a gente vai na padaria, enfim, em todos os ambientes. Porque, afinal, ao cabo, eu, quando sou consumidor, eu trato com um trabalhador que está ali na padaria. Então, aquilo que eu falei antes, aquela progressão da segurança, a gente tem que pensar. Claro. Rafael, aproveitando que a gente estava falando aqui da questão dos exames, né? Já vem uma pergunta aqui de um dos nossos participantes, que ele diz assim: devem ou não exigir ou recomendar que o colaborador faça um exame do Covid antes de retornar ao escritório?
É muito controverso a gente pedir para que a pessoa faça um exame X, Y ou Z. O que acontece com relação ao Covid especificamente? É fato que, por se tratar de uma pandemia, os médicos da empresa, uma vez eles constatando a possibilidade, eles têm que encaminhar a pessoa para fazer o exame. Tá? Isso tem que ser feito sob pena do médico ser responsabilizado. Existe uma responsabilidade penal. Agora, ele recomenda, mas ele não pode, a empresa não pode obrigar a pessoa a fazer o exame. Ele recomenda, vai no posto de saúde, lá eles vão dar o encaminhamento. Essa é a recomendação. Agora, sim, ó, no momento em que eu tenho uma pessoa com algum problema de saúde e que é relacionada à gripe, eu tenho que encaminhar ela sim para um posto de saúde, mas eu não posso constrangê-la a fazer qualquer tipo de exame. Isso eu não vou poder fazer. Mas o dever da empresa é encaminhá-la sim ao hospital, onde se faz o exame, onde se faz, Unidade. trata dos cuidados da pessoa em si, na verdade, né, com Uhum. relação a isso, e lá eles vão dar os encaminhamentos que a legislação de saúde entende pertinentes. Mas o Eu empregado acho em si, eu não posso obrigar ele a testar antes de entrar na empresa. Isso eu não vou poder fazer, mas existe. até porque a gente não vai saber. Eu não posso, a gente não tem nem como testar todo mundo, porque o Brasil não tem o número de testes. E não vai ter, Verdade. o ministro já falou que não vai ter. E aqueles que tiver sintomas, eu posso encaminhar. Eu posso, olha, tu tá com sintomas de algum tipo de doença, e eu vou te encaminhar para o serviço médico, vou te encaminhar para o INSS, enfim, para onde vai ter que ser encaminhado. Mas a constrição a fazer em massa, isso eu não vou poder fazer. Primeiro porque eu não tenho, depois porque eu não posso, em tese, fazer esse tipo de exame, mesmo em um momento de Sim. pandemia, de forma obrigatória, mas posso sim encaminhar para que lá se dê o andamento e que daí a pessoa nem volte mais ao trabalho. Tá bem? Eu acho que uma prática também, assim, que o pessoal acaba trazendo são algumas orientações, né, que é determinada, assim, nossa, se eu tenho um funcionário, eu não tenho todo um SESMIT dentro da empresa, mas se eu tenho um funcionário que apresenta alguns sintomas, sempre é bom recomendar aquelas práticas de que a empresa pode vir a pedir para que ele fique, né, naquela quarentena, acompanhando, fazendo depois aquelas consultas, né? Às vezes tem até os teleatendimentos, que não necessariamente vai onerar a empresa em ter que pagar um exame, coisa e tal, mas que ele faça daqui um pouco algumas práticas nesse sentido, mas principalmente, né? Eu acho que não é o papel do RH também tentar identificar esses sintomas, né? Então, se a gente não tem essa condição, então ninguém pode afirmar se é uma simples gripe, se ela é uma renite, uma sinusite ou se é o Covid. Então, algumas práticas assim bem simples que às vezes pode ser, não, tenta deixar de repente o funcionário lá na quarentena, os 14 dias, porque se for realmente uma gripe, uma simples gripe, em uma semana, né, aquele sintoma vai passar. Mas se for se agravando, então dá as recomendações para ele, sim, procurar o teleatendimento, depois procurar as unidades básicas de saúde, procurar em si, então, um atendimento profissional, que eles vão saber realmente dar esse andamento, né? Até É, a porque os próprios exames são feitos nessa medida também, né? Não é todo mundo chega lá e faz um exame. nessa medida, o que tu estás falando, André, é perfeito pelo seguinte, ó, a recomendação é justamente essa. Como a gente não pode, não tem e não pode fazer esses exames de forma constritiva, a recomendação é realmente fazer essa parte da quarentena, mas no meu ponto de vista, até se os sintomas são mais latentes, encaminhar direto para o posto de saúde. Por quê? Claro. Porque claro que não é responsabilidade do RH como RH. Agora é responsabilidade nossa como pessoa humana. Pessoa humana parece uma redundância, mas a Constituição fala pessoa humana. Claro. Então os juristas geralmente usam essa redundância. Tá? Então é de bom grado que se encaminha. Ora, agora se a pessoa daqui a pouco ela resiste, entrar na empresa com esses sintomas, isso a empresa pode impedir que ela entre. Olha, tu tá com sintomas, eu tenho receio de que tu tem esse problema, é um problema grave que ele tem um índice de morte de quase 1%, eu não posso correr o risco de que algum funcionário meu pegue essa doença. Claro que não existe nexo de causalidade entre acidente do trabalho e isso, mas ainda assim eu posso ainda fazer uma prova de que há uma relação, isso é bem complexo, a gente até pode ver depois. Mas assim, ó, eu não vou permitir que essa pessoa, eu vou encaminhar ela para o posto de saúde se os
ou para o hospital, se os sintomas são fortes ou se ela tem alguma coisa que fique na dúvida, tu pode encaminhar para a quarentena ou para o hospital. Eu acho que não é dever, não é função do RH diagnosticar, mas também deve ele preservar a saúde dos que estão ali e também daquele funcionário e daquela pessoa. Tá? Eu acho que é perfeito a tua colocação, acho que é isso aí mesmo. Eu estava procurando aqui um enquadramento legal do delito no Código Penal, que de cabeça a gente também não se lembra, né? Imagina, são tantas legislações que muitas vezes algumas escapam. É quase impossível, Mas né? eu fiz um resumo aqui com isso e eu estou procurando. Eu vou achar, depois eu conto para vocês. Tá. Mas a Tá? gente coloca ali também no chat depois também para o pessoal que quiser passar que a gente encaminha. Uma outra Tá. pergunta que veio aqui, Rafael, é se os exames complementares da demissão, no caso esse, a gente tem ainda que realizar, né, de qualquer forma, e se todo o rol, né, de exames, porque não é só o clínico, né, que se aplica, muitas vezes tem os exames complementares aí referente a dadas funções, eles também acabam sendo obrigatórios. A medida provisória fala em exames demissionais. O que tu vai interpretar? A gente não pode ferir o bom senso. A medida provisória fala exames demissionais, ponto. Em tese, seriam todos. Agora, vamos interpretar a norma de uma forma que ela seja racional e razoável. No momento de pandemia, de Covid, se há algum exame complementar mais invasivo, que demore mais e que leve a pessoa a fazer, vamos pensar uma coisa absurda, uma certa internação, e que ela não precise efetivamente fazer, que possa ser feito no momento um pouco mais posterior, no meu ponto de vista, se pode usar os 60 dias que estão abaixo para os complementares. Mas aí vai depender da interpretação do médico, da empresa, ou até do RH, ou de alguém responsável por isso, para ver se esses exames, na verdade, eles têm um caráter que pode expor esse trabalhador de forma desnecessária. Porque o exame primeiro demissional, esse sim é obrigatório. Agora, os complementares, daqui a pouco tu pode esperar. Porque tu não vai ter, se tu não tiver nenhuma perda com essa espera, e se eles forem um pouco mais invasivos e colocam a pessoa em risco, eu não vejo nenhum problema em esses exames tu esperar 60 dias. Mas caso não haja prejuízo nessa espera, e caso eles sejam um pouquinho mais invasivos. Porque a medida provisória em si, ela fala exames demissionais em sentido amplo. Tá? Perfeito. E acho que mais uma dúvida aqui que o pessoal coloca, né? Veja que tem muitas dúvidas aqui dos participantes. Se a gente pode utilizar telemedicina para esses atendimentos ocupacionais. A medida provisória, eu não me recordo se é na medida provisória que eu li, não é na medida provisória, é numa recomendação do Ministério da Saúde ou da Secretaria de Saúde de Caxias. Se recomenda, sim, que se use telemedicina, especialmente para aquele empregado que tem sintomas que tu manda para quarentena e que tu acompanha ele por telemedicina. Ou aquele empregado que é diagnosticado já com Covid e que a empresa faz algum tipo de acompanhamento, se faz uma telemedicina sim. Quanto aos exames demissionais, ou outro exame, se não houver prejuízo no exame, não há nenhum problema que seja feito por telemedicina. Agora, tem que avaliar se o exame não tele, ele é essencial ou não. Se é um exame que pode ser feito pelos serviços de informática, não tem problema nenhum. Agora, se é um outro tipo de exame, aí a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas quanto à tua pergunta, em tese, o primeiro impacto é que sim, se pode usar, porque nós temos que pensar, André, numa coisa, nós estamos num regime de exceção. Todo mundo vai perder um pouco. Todo mundo tem que dar, a gente não vai conseguir resolver e fechar tudo. Aquela parte que o direito antigo, ele dizia assim, ó, escrevi um tratado sobre direito, ou seja, falei sobre tudo que o direito era. Isso não existe mais, a gente não tem mais, a gente não vai conseguir mais fechar tudo. Algumas portas vão continuar abertas. E isso a gente tem que pensar que a vida a partir daqui mudou. Mas assim, ó, a gente vai se usar da telemedicina sim, ela é permitida, ela é possível, desde que ela seja regulamentada nas normas do Conselho Regional de Medicina, etc, etc, etc. Aquele profissional tem autorização para fazer isso, essas regras todas, sim, pode ser usada, desde que não haja prejuízo ao exame em si. Tá?
E para os acompanhamentos de Covid ou de suspeitas em casa, se recomenda, inclusive, que se use telefone, celular, WhatsApp, etc. Isso Tá? aí. Ou outras ferramentas, né, que eu Qualquer vejo que uma. tem uma mobilização aí do pessoal fazer dos autos diagnóstico, enfim. Então, tem várias mobilizações justamente para não trazer esse colapso, né, para o sistema de Sim. saúde aí. E, claro, que também vai ocorrer, muitas vezes, e realmente, que naquilo que tu disse. Eu tenho que fazer um exame e esse exame demorar um monte para sair o resultado e isso impactar ali nas minhas questões mais administrativas hoje, né? Uhum. Vamos lá, mas passando aqui, então, a gente tem um monte de informações aqui. Eu acho que aqui tu já tinha colocado a questão, isso era uma pergunta que o pessoal fazia, né? Na questão dos exames periódicos com menos de 180 dias. Então, a gente também coloca aqui, né, essa questão de que continua sendo válido, né? Isso a lei não teve nenhuma alteração, né, Rafael? Uhum. O, essa questão assim, ó, o que, que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar o seguinte, que o sistema, ele, embora a gente esteja no sistema de causa agora, ele anda conforme ele andava antes. A gente abre um hiato para as questões excepcionais e adapta essas questões excepcionais ao momento que a gente está vivendo. Aquilo que a legislação não mudou, aquilo que as normas não mudaram, aquilo que no RH não foi mudado e que se pode ser feito como era feito antes, é claro que vai ser feito como era antes. O que der para a gente adaptar para desexpor ou para tirar a exposição das pessoas ao risco, a gente vai fazer. Por exemplo, eu sou um servidor público que eu trabalho da minha casa. A gente tem até, eu não trouxe hoje, eu ia mostrar, mas eu não trouxe hoje a minha pendrive de como a gente faz os processos aqui de Caxias online. A gente fez processo de Caxias aqui do hospital, de alguns hospitais, todos os juízes aqui trabalharam nos processos de hospitais, todos online. Fizemos acordos, trabalhamos em processos. Eu fiz uma audiência ontem com um sindicato, duas empresas, mais um sindicato de empresa e mais uma servidora, cada um em um local. Então, conseguimos, em tese, resolver, porque o sistema nosso está andando como ele andava antes, mas abrimos para a proteção das pessoas uma espécie de exceção para que ali dentro elas fossem uh, preservadas com as regras que a gente podia usar de antes e com as novas regras de hoje. Tá? Eu não sei se eu te respondi a tua colocação, se era essa a tua colocação. Sim, sim, eu acho que até teve uma pergunta aqui de um participante, né, em relação se os periódicos ali com menos de 180 dias ainda valem para o exame demissional, né? O exame demissional vai ser Então, dispensado caso o exame médico e ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 180 dias. Isso está na medida provisória, essa, está a na medida, 927. inclusive. Sim. Perfeito. Esses textos, parte desses textos, eles são da medida provisória. A medida provisória, nesse ponto, André, ela é bem clara. Tá? Ela é polêmica por outras situações. Por essas, ela não é uma medida provisória polêmica. Eu digo polêmica para nós juristas. Tá? Mas assim, a gente discute muita coisa em tese e muita coisa a gente não discute em tese e nem aplica. Então, assim, a gente conversa muito entre a gente. A Morgana até viu quando eu cheguei aqui que eu estava discutindo outras coisas com meus colegas. Então, a gente discute muito e muitas vezes a gente chega à conclusão de que o que está na medida provisória é melhor, embora a gente tenha discutido um pedação de tempo. Tá? Verdade. Bom, nós temos uma outra questão aqui que são os treinamentos, né? Isso. Então, principalmente aqueles treinamentos dentro do ambiente de trabalho, os treinamentos de segurança. A medida provisória também nos trouxe algumas informações sobre isso, né? E que Uhum. são importantes de serem lembradas no sentido assim, quando fazer, do que não fazer, ou o que fazer e que não era feito antes, né? É, é verdade. A gente tem agora essa suspensão dos treinamentos periódicos e que devem ser realizados até 90 dias depois do fim da pandemia. Mas isso não quer dizer que se eles puderem ser feitos pelos meios telemáticos, eles não possam ser feitos. São duas coisas diferentes. O que a medida provisória fez foi suspender os presenciais por causa das aglomerações desnecessárias. Mas, se eles podem ser feitos por meio telemático, eles podem ser feitos sim, ou devem ser feitos. E Uhum. mais, aí eu interpretando a medida provisória. Com relação à Covid-19, tu não vai fazer, obviamente, os treinamentos com aglomerações, mas tu vai ter que prestar informações para os empregados. Como fazer?
usando os meios telemáticos, que seja o WhatsApp, que seja um videozinho no WhatsApp, tu vai usar os meios telemáticos, tu vai usar cartazes, vai usar panfletos, vai usar o e-mail. Hoje praticamente todo mundo tem e-mail, quem não tem, tu distribui cartazes, informa boca a boca, manda o WhatsApp em grupo de empresa, etc, etc, etc. Aí tu vai me dizer, mas tem empregado que não quer dar o celular para fazer parte do grupo da empresa. Ele não precisa dar o celular para fazer parte do grupo da empresa, mas se vai ter que se encontrar uma forma de informá-lo também. Quer por cartaz, quer por panfleto, quer o líder, por exemplo, muitas vezes o líder, eu não estou no WhatsApp da empresa, mas o líder lá tem um grupo de pessoas daquele setor X que ele tem os WhatsApps. Ali ele tem o dever, sim, de mandar algumas regras de treinamento. Por exemplo, distanciamento de 1 metro. Quando fala distanciamento de 2 metros, se vai tossir ou espirrar, se proteger e distanciar no mínimo 6 metros das outras pessoas. Isso tudo ele pode passar. Por exemplo, se higienizar as mãos quando entra, quando sai do buffet, aquela coisa toda, quando usa o cartão de crédito, fazer as higienizações, manter as distâncias dos outros empregados, tudo isso. Esse tipo de coisa tem que ser feito. Porque a medida provisória fala dos treinamentos ordinários de segurança, aqueles correntes e comuns que as NRs e a legislação do trabalho, as portarias do Ministério do Trabalho mandam fazer. Agora, com relação à Covid, a gente não tem a justificativa de não dar da forma que se conseguir treinamento, porque justamente o objetivo da medida provisória e da legislação toda do governo federal, do governo estadual, do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, é evitar a contaminação. Então, essas formas de treinamento, elas vão ter que ocorrer, de alguma forma. Sim. Com o maior Inclusive, distanciamento possível e sem aglomeração. Exatamente, inclusive porque tem muitas atividades, vamos dizer assim, que antes não se falava no uso de máscaras, no uso de luvas, né? Nessas medidas, enfim, de distanciamento e tudo mais. Então, agora se faz obrigatório, então, fazer esse tipo de treinamento para conseguir que todos saibam, né, de como fazer a preservação da sua saúde integral e também preservar a saúde dos outros, né? Do meu colega, enfim, que vai estar ali realizando as atividades na empresa comigo. Né? Então, eu acho que agora, nesse momento, foi aquilo que tu comentou. Tem várias formas de se fazer isso através de meios eletrônicos, né? Ou de formas por cartazes, mas eu acho que os treinamentos que tratam da prevenção da pandemia, esses são fundamentais. Não tem como as pessoas não saberem como usar uma máscara, como fazer higienização, né, nos locais que são necessários, e aí o papel da RH é fundamental, né, na hora de fazer esse tipo de trabalho. Eu vou te dar um exemplo, assim, ó, que é bem, que a gente pode, até um exemplo de casa que a gente tem, que todas as pessoas têm essa informação hoje porque foram atrás ou porque tiveram de alguma outra pessoa, por exemplo. Antes da pandemia, quem de nós sabia higienizar uma máscara? Hoje todos nós sabemos que uma máscara dessas que a gente usa comumente, que estão circulando por aí, que não são certificadas pelo Ministério da Saúde, pelas autoridades competentes, porque a gente teve que... A minha mãe, por exemplo, distribuiu 100 máscaras para a comunidade em Santa Cruz do Sul. Como higienizar uma máscara feita pela minha mãe, que é uma máscara feita dupla, toda costurada? Tu só pode usar ela até 2 horas, tu higieniza ela com água e sabão, deixa ela 20 minutos de molho com água e sabão, pendura ela para secar e depois passa com ferro de passar roupa. Quem de nós sabia disso há 1 mês e 20 dias atrás? Ninguém. Hoje é sentido comum. Uma criança da nossa geração, os teus, os meus filhos, os filhos da Morgana, eles vão crescer sabendo como faz isso, como higieniza uma máscara. Então, é assim que a gente vai propagando as informações e vai se treinando. O objetivo da medida provisória, quando ela falou dos treinamentos, foi esse. Eu vou parar um pouco os treinamentos ordinários, mas eu vou treinar vocês para não se contaminar. Esse é o objetivo da norma hoje. Eu vou treinar vocês. Uso de máscara, álcool gel, higienização de máscara, tudo isso a gente vai ter que saber como fazer. Verdade. Tem uma pergunta aqui que eu acho que também cabe, quando a gente falou aqui da questão dos usos de ferramentas, né? Ferramentas aí de WhatsApp, de outros sistemas aí de webconferência, de comunicação, e o pessoal pergunta ainda com relação justamente como o contato, né, com as pessoas, com todos os líderes, ele acaba no boca a boca sendo menor,
se existe alguma lei proibindo esse contato por WhatsApp fora do horário de trabalho. Então, o pessoal tem aquele receio, né, de passar alguma informação no WhatsApp fora do horário, a pessoa receber aquela informação e isso ter algum tipo de penalidade depois para o empregador. Como é que tu vê isso, Rafael? Isso é uma situação bem complicada. Por quê? Primeira coisa, nós temos toda uma legislação de teletrabalho. A legislação de teletrabalho, eu estou falando da regra geral, e depois eu vou falar do momento que a gente está vivendo agora. Ela não prevê, por exemplo, assim, o trabalhador que trabalha em teletrabalho, a ele não se aplicam os capítulos da CLT que falam do tempo de trabalho, da duração do trabalho. Ou seja, ele não bate cartão ponto. Mas isso não quer dizer que, se a produtividade dele for muito maior do que ele poderia fazer em 8 horas, é evidente que ele está trabalhando mais do que 8 horas e que, em tese, ele teria direito à hora extra. O que acontece no momento excepcional de pandemia, de coronavírus? A situação é mais ou menos parecida. Nós temos uma situação que muita gente foi para home office sem ter uma previsão específica de trabalho em teletrabalho em home office. Ou seja, foi feito de acordo com a medida provisória 927, essa migração dessas pessoas, por critério do empregador, por preservação de saúde, manutenção do emprego, manutenção da empresa. A empresa continuar a produzir. Emprego. E sim, isso não quer dizer que a pessoa vá poder trabalhar mais do que as 8 horas que ela trabalhava, ou 6, se era a pessoa que trabalhava 6. Tem que se ter esse cuidado para não se exigir um full time da pessoa. Claro que se pode mandar um WhatsApp para a pessoa. Agora, cuida para que aquela pessoa não esteja daqui a pouco trabalhando das 9 da manhã às 9 da noite. Porque aí sim é evidente que ela vai ter direito à hora extra. Cuida com o horário do almoço, respeita aquela hora de almoço. Porque daí, imagina, a pessoa trabalhava no escritório das 8 às 12, das 14 às 18, trabalhava 8 horas. Agora está trabalhando das 8 às 18, sem o intervalo, trabalhando 2 horas a mais. Isso a gente tem que se tomar um pouco de cuidado com isso. Claro que é um momento de exceção, claro que a gente se preocupa, claro que daqui a pouco vai se ter um pouquinho mais de cuidado quando vai se lidar com um processo desses, enfim, na Justiça do Trabalho, não vai ser tão rigoroso, mas ainda assim a empresa tem que tomar esses cuidados e orientar os líderes para que observem, na medida do possível, não ultrapassem a jornada de 8 horas com relação aos empregados. Eu sei que é difícil, porque tu manda um WhatsApp para um, manda um WhatsApp para outro, mas tem que se ter esse cuidado, sim, porque corre o risco de daqui a pouco o cara apresentar na Justiça do Trabalho uma tela de WhatsApp mostrando que nos 30 dias da pandemia ele estava à disposição das 9 da manhã às 11 da noite. Aí o juiz também não vai ter muito o que fazer, vai ter que mandar pagar as horas extras. Ou que não tinha horário de intervalo, ou aquela coisa toda. Isso não justifica, por exemplo, o que está acontecendo? Muitos empregados, eles estão sobrecarregados porque muitos dos colegas não estão conseguindo trabalhar em casa e outros estão em férias. Esse também tem que ser um cuidado que os líderes têm que tomar. Por quê? Porque sobrecarregar um funcionário gera o problema daqui a pouco da hora extra e gera também um problema de estresse. Porque tu já tem o estresse do confinamento e tu gera um estresse funcional além daquele ordinário, tu pode gerar uma doença do trabalho e um passivo trabalhista enorme para a empresa, sem falar do prejuízo pessoal daquela pessoa. Porque recuperar um estresse desse nível, mais o estresse trabalhista depois, é uma coisa que demora muito e gera muita dor, não só naquele funcionário, ou muitas vezes, eu já peguei situações em que líderes de empresas não sabiam que eles estavam cometendo esse tipo de delito, e eles sofriam muitas vezes mais do que o empregado, por ter causado aquilo sem se dar conta. Por quê? Porque eles banalizaram o conceito de exploração do outro. Isso tem que cuidar, André, tem que cuidar muito com isso. Tá? Eu não acho, pelo que eu estou vendo por aí, que esteja havendo isso no Brasil. Eu não acho. Mas assim, ó, eu estou trancado, a gente está limitado, a gente está tendo pouco acesso. Mas de qualquer forma, fica essa dica para os 634 que estão nos olhando agora, que tem que tomar um pouco de cuidado com isso também, tá? Não sei se eu te respondi. Sim, sim. E uma outra questão, então, aqui que a gente colocou, que tu colocaste aqui na apresentação, são em relação aos equipamentos. Aqui, sim, né, Rafael, nós temos aí até na própria imprensa, que fala que aumentou muito, né, a quantidade de denúncias que estão sendo feitas em relação ao não fornecimento, né, dos equipamentos de proteção individual
Não falo só para profissionais de saúde, mas até para os profissionais que fazem o atendimento presencial e físico, né, para os clientes, esse cuidado também que as empresas vão ter que tomar e talvez tomar algumas medidas um pouco diferentes, né, até nessa questão aí, vamos falar do distanciamento, vamos falar da proteção dos colaboradores, né. Sim, e também a questão não só disso, do álcool gel, das máscaras, aquelas máscaras de proteção, aquelas de plástico, que elas são tipo um capacete de soldador, eu não sei se... De Eu acho que a acrílico, maioria né? já viu que ela é muito mais protetiva. O que se recomenda? É dever do empregador, sim, fornecer os equipamentos de proteção. Ele vai ter que fornecer. Claro que, em condições normais, os equipamentos de proteção, as máscaras em si, teriam que ser testados e aprovados pelo Ministério do Trabalho, mas hoje, numa situação como essa, a gente não tem como produzir assim. Tá? As empresas estão produzindo, estão chegando, estão entregando, está se usando, mas também, André, no meu ponto de vista, essas máscaras feitas em casa, elas servem como equipamento de proteção hoje, nesse momento de exceção. Elas ajudam desde que se observe. Por exemplo, uma jornada de 8 horas presencial, o trabalhador vai ter que usar 2 horas, essa de pano ele vai ter que botar de lado, pegar outra de pano, usar 2 horas, ela vai usar 4 máscaras dessas por dia, vai higienizá-las, elas vão poder ser usadas mais de uma vez, mas elas terão que ser higienizadas com todo o cuidado possível, porque não são equipamentos testados, mas eles servem como proteção individual, sim. Mas é dever do empregador dar esses equipamentos. Isso não quer dizer, Andréia, que não haja o dever do trabalhador também em preservar a sua saúde. A gente tem que cuidar, nós estamos numa situação de exceção. Não é só a responsabilidade do outro. A responsabilidade é minha, porque eu, além de ser um receptor que posso ficar doente, eu posso fazer o outro doente. Se eu já estiver, por exemplo, se eu tiver com a coronavírus aqui, não tiver me manifestado, por exemplo, que eu tenho uma saúde boa, tá? Eu posso contaminar uma pessoa sem saber. Então, é bom que eu use a proteção. É bom que se use esse equipamento. Se vocês observarem, a distância minha e da Morgana aqui são 6 metros. Então, se a Exato. gente se aproximar, a gente teria que usar a máscara um do outro. Então, E esses cuidados a outros gente tem que ter. equipamentos também foram acabados sendo desenvolvidos nesse momento, né? Sim, A sim, sim. gente equipamentos ou meios, né? Às vezes a gente vai num caixa e tem lá uma fita lá passando para ter uma distância ali de pelo menos 2 metros. Né? Sim, Em alguns supermercados eu vi que eles colocaram uma tela assim de acrílico, né? Para não ficar diretamente ali equipamento junto de com a proteção pessoa. coletiva. Exatamente. Então, eles colocaram também outras medidas, mas é aquilo que tu disse. Se o funcionário ele também não vai lá, não faz uso correto do equipamento, ele também não vai lá e higieniza as mãos e tem esses hábitos um pouco modificados, só a empresa colocar também todas essas medidas não vai adiantar, né? É uma fiscalização de si mesmo, como tu colocaste ali, né? E tem uma coisa também, André, que é interessante da gente chamar a atenção, que mesmo, eu estou te falando agora, mesmo em situações normais e muito mais em situações excepcionais, a medicina e segurança do trabalho ela é uma via de duas mãos. Ela envolve a empresa, com os seus deveres de dar, fiscalizar os EPIs, etc., que vocês sabem melhor do que eu, mas também o trabalhador tem o dever de fazê-lo. Ele tem que guardar a sua segurança e a segurança do outro. É dever dele. Inclusive, é interessante que a não observância das normas, e hoje essas normas específicas de higienizar as mãos, de trocar essas máscaras de pano a cada 2 horas, de manter o distanciamento, de usar álcool gel quando pega cartão de crédito, estou dando exemplos, quando pega cartão de crédito, manter o distanciamento de 1, 2 e 6 metros, conforme o caso, em bufês, em ambientes, mesmo assim, ó, quando vai na máquina do cafezinho, quando vai no banheiro, etc, 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 o empregado tem esse dever. E se ele não observar isso, é dever da empresa adverti-lo, fazer a advertência, a empresa deve, ela não pode, não é uma faculdade, é um dever da empresa. Porque se ela não fizer e ocasionar algum prejuízo, ela vai ser a responsável por indenizar não só esse próprio que não Claro. fez, como os outros que daqui a pouco foram contaminados por ele, se tiver uma prova nesse sentido. Claro que é uma prova difícil, mas pode acontecer. Então, ela tem o dever de adverti-lo. Se ele reiterar, de suspender, ele perde o salário do tempo da suspensão e o domingo.
E se ele ainda insistir, é caso de justa causa, o artigo 482 da CLT. Ele está colocando os colegas em risco. E ele Isso. pode ser despedido por justa causa, perde o aviso prévio, perde a multa de 40%, não libera o FGTS nem saco seguro-desemprego. E justa causa, ela pode ser aplicada em momento de pandemia. Não é caso de não se aplicar a justa causa. O que se discute, ainda embora possa, mas em determinadas circunstâncias se discute um pouco ainda na doutrina do direito do trabalho, né? Não tem nenhuma decisão mais contundente a respeito disso. Em princípio ainda se pode, mas se discute, é a dispensa sem justa causa. Isso está se vendo, ainda pode. A regra é que pode despedir em momento de pandemia, mas a doutrina e a jurisprudência ainda não se posicionaram muito bem sobre isso. Agora, a justa causa pode ser aplicada. Senão, ainda mais se não observar. Porque essa pessoa está correndo o risco de criar um problema sério para ela, para os outros um passivo trabalhista enorme para a empresa, e ela está propagando uma doença, e a propagação de doença é crime. É 238 do Código Penal, se não me falha, 237 ou 238 do Código Penal. Isso dá pena de detenção. Ou seja, a pessoa pode responder um processo criminal, inclusive, por isso. Sim. Não é uma coisa simples tu não observar as normas. É uma coisa bem séria hoje. Se já era sério antes não observar as normas de segurança do trabalho, agora é muito pior. Sim, até Não sei porque se eu você coloca em risco a vida de outras pessoas, né? Então, Se a gente observar, isso é André, só um isso que a parênteses. pessoa precisa observar realmente, né, Rafael? Sim, a pandemia de 2009 matou 0,05% e matou 450 mil pessoas. Essa pandemia aqui ela vai matar 1%. Ou seja, ela é 10, 50 vezes pior do que a outra, do que a de 2009, que todos nós vivemos. Todos nós que estamos assistindo vivemos a de 2009. Então imagina o quão a gente tem de responsabilidade hoje. Verdade. Bom, e aí dentro da empresa também, que não é só uma questão do RH ali, mas também de toda a equipe do SESMIT, né? Entra, eu acho que o papel importante aqui da CIPA, né? De como eles vão fazer essa orientação agora nesse momento, apesar de ter algumas flexibilizações ali também em relação à eleição e tudo mais, mas é fundamental hoje o papel desta comissão preservar, né, e orientar as pessoas em relação ali à biossegurança nas empresas, né, Rafael? Claro, claro. Eu acho que a CIPA, eu particularmente, diz a medida provisória que as CIPAs poderão ser mantidas até o encerramento do estado de calamidade pública. Eu particularmente achei estranha essa redação. Poderão, acho que elas deverão ser mantidas. Mas a medida provisória fala poderão, porque, enfim, porque as atividades poderiam parar, a empresa poderia ter que dissolver essas CIPAs em si. Enfim, o que eu acho? Que as CIPAs, elas podem efetivamente trabalhar de forma telemática também. As orientações, o trabalho delas pode ser feito a gente tem todo o sistema de informática. Claro, tu vai pegar uma empresa que está totalmente parada, que é só linha de produção, é mais difícil. Mas na medida que elas possam ter alguma atividade, é muito recomendado, porque essas pessoas elas têm um pouco mais de experiência do que nós temos com relação ao ambiente de trabalho, aquela específica empresa. Por exemplo, a gente fala aqui, como eu falei nisso, geral e abstrato. Agora, pega uma empresa que produz um produto X, que tem um risco X, que a gente nunca viu, praticamente tu não conhece. Esses membros da CIPA sabem o risco daquele ambiente, daquele elemento. Eles vão ter um trabalho super importante com relação aos empregados e aos colegas de trabalho. E eles vão poder fazer as orientações como a gente colocou no início, se for possível, né? Claro. Claro. E é interessante que seja assim. Muito bem. E o pessoal pede bastante assim, bom, e como é que a fiscalização ela vai agir nesse momento, né? Onde as empresas estão se adaptando, em alguns casos, inclusive para retornar, mas a gente também vê aquelas atividades essenciais que também não pararam e precisaram também se adaptar e eu acho que existe um pouco de incerteza também, porque ninguém ainda conseguiu dizer assim, não, temos aí um plano de contingência. Quem é que tinha feito um plano de contingência para uma pandemia? Eu não pensei em viver isso, né? Acho que se algum RH tinha feito, gente, sinaliza aí a mão e me diz qual é esse plano, né?
Não, isso é uma coisa que a gente não tinha essa previsão. A orientação das medidas da medida provisória do governo, eu acho que é uma orientação acertada, de que a fiscalização do trabalho vai atuar de forma orientativa. Não só com relação à epidemia em si, aqui em Caxias, juntamente com a prefeitura, eles fizeram um não é um decreto, é um protocolo de orientações muito bom, em que eles orientavam realmente como proceder. Claro que os auditores fiscais vão poder continuar atuando, vão poder continuar fazendo o trabalho deles em algumas situações ali, como não assinatura de carteira de trabalho, etc, etc. Mas a questão relacionada ao coronavírus e as questões que não são centrais, eles vão fazer simplesmente orientações. Por quê? Porque fica suspenso 120 dias a possibilidade deles fazerem autuações. A exceção dessas que tu tem que de cabeça eu não me lembro que está na medida provisória, que tu tem no slide seguinte. Se tu passar, o pessoal vai ler, vai ficar até mais fácil para a gente ver. Ah, isso aqui, ó. Ali, ó, a falta de registros a partir de denúncias, né? Situações graves de iminente risco, somente para irregularidades imediatamente relacionadas à configuração da situação, ou seja, situações, por exemplo, empresa de construção civil subindo andaime sem as seguranças mínimas, os caras pintando prédio no 14º andar sem as guias de vida, sem os calços, enfim. Né? Ocorrência de acidente fatal, por meio de procedimento fiscal de análise do acidente, e trabalho em condições análogas de escravo e trabalho infantil, que é uma coisa evidente. Isso aí é uma coisa, né, que pode, no momento, não ser uma coisa, mas ela é tão grave quanto, aliás, é um flagelo o trabalho infantil no Brasil e o trabalho escravo são epidemias que a gente não conseguiu combater desde 1500, né? Então, isso o Ministério do Trabalho e nenhum governo racional no mundo diria que a fiscalização do trabalho não poderia atuar numa situação como essa. Mas, no mais, a fiscalização do trabalho ela fica 180 dias suspensa a sua atuação, sim. Por exemplo, aquela questão do FGTS, de notificar aquela ação de não pagamento do FGTS, que é muito comum, isso fica 180 dias parado. Tá? Eu não sei se era essa questão que as pessoas fizeram, mas eu acho que era mais ou menos nesse sentido, né? Sim, exatamente. Eu acho que existe essa questão assim do pessoal estar inseguro com relação, porque todos também estão se adequando, né? Então, às vezes existe essa questão de insegurança, porque o que está ali na lei, o que está normatizado, o que está assim bem definido, está ok, né? Eu acho que aqui a gente passou um pouco da MP 927 para todo mundo, mas tem aquelas questões assim que são ainda corriqueiras, vamos supor, do dia a dia, e que essas ainda se faz necessário, né, continuar atendendo, então não existe essa mudança, e tem aquelas mudanças que realmente também se faz necessário em função de uma pandemia. Então, essas questões, principalmente de segurança, de biossegurança, até uma pessoa que me pediu assim, eu não vou ter um EPI, né, registrado lá, como você falou, pelo Inmetro, eu não tenho ainda esse registro como EPI, mas eu tenho as máscaras de pano que eu consegui nesse momento. Gente, tá valendo. Claro! Né? Então, assim, então o pessoal fica com essa dúvida de não atender, né? Mas eu acho que o primeiro momento agora realmente é tratar da saúde, da segurança integral ali das pessoas. E, claro, no momento em que tudo se regularizar, a gente entende, né, que daí nós teremos todas as condições possíveis, mas os equipamentos de proteção, inclusive aqueles regulamentados, eles estão em falta até para os profissionais de saúde que estão na linha de frente. E acho que isso também é uma questão assim que tem que ser colocada, como um fiscal ou como a Justiça de Trabalho vai conseguir penalizar uma empresa por isso? Não vai, né? Não, Andréia, como eu disse no início, assim, direito é bom senso. Tá? E nós trabalhamos até hoje com direito em regime ordinário, em regime comum. Agora nós estamos com direito em regime de exceção. Todo mundo vai perder e vai sentir um pouco. Ninguém vai sair sem perder um pouco. Eu fiz uma audiência ontem com uma empresa grande, eu disse para eles com todas as letras, vocês não vão entrar numa crise de coronavírus sem que os acionistas de vocês não vão perder um pouco. Então, vocês tirem essa ideia que todo mundo vai perder um pouco.
O que eu quero dizer para ti com isso? E para todos os nossos 652 agora, que estão nos assistindo, e mais quem vai assistir depois. Que, além do direito de ser bom senso, nós não temos como fornecer equipamentos de proteção individual certificados para todo mundo. Se nós não temos, vamos fornecer o que tem. E esses vão estar valendo sim. Eu não acredito, pode acontecer. Eu estou dizendo que eu não acredito que um fiscal, um auditor do trabalho vá atuar uma empresa porque a máscara não está certificada. Se não tem nem quem venda máscara certificada hoje. A ideia de se fornecer, de se dar, o que ele pode fazer é orientar. Olha aqui, ó. Esse trabalhador ele está usando essa máscara há 4 horas. Se recomenda que se use 2 horas, se troque a máscara essa de pano, feita em casa, se higienize. Ele vai ter o serviço, até porque a medida provisória fala disso, de orientação e de explicação. Porque esse momento é o momento de a gente trabalhar todo mundo junto, de resolver essa coisa logo, quanto antes possível para todo mundo. Todo mundo está sofrendo. E nós vamos sofrer bastante tempo ainda. Então, nós vamos escolher entre sofrer bastante tempo sofrendo o máximo ou sofrer bastante tempo podendo sofrer menos um pouco. Eu prefiro sofrer menos um pouco. É Então, verdade. se eu tenho uma máscara que não está certificada, ela vai servir. E não acredito que a Justiça do Trabalho, não falo por mim, mas falo um pouco pela JT também, não acredito que a Justiça do Trabalho não vá ser sensível a isso. Acho que vai ser sensível a isso sim, mas eu te adianto, eu falo por mim, porque eu não tenho condição de falar por outros juízes. Tá? Claro. Mas pela história de 20 anos que eu tenho dentro da Justiça do Trabalho, normalmente a Justiça do Trabalho tem sido bem sensível em situações como essa. Isso aí. E a gente coloca também aqui o papel em si da área de recursos humanos, e aí entende-se por recursos humanos tanto as pessoas que fazem lá toda a parte trabalhista, legal, de folha de pagamento, mas quanto à área da saúde e segurança, ou quanto à área de gestão de pessoas, em alguns papéis que a gente colocou agora, né? Eu acho que durante o nosso webinar, do cuidado com as pessoas, eu acho que esse em primeiro lugar, né, Rafael, de poder fornecer os equipamentos, de poder orientar as pessoas, mas eu acho que primeiro, a primeira questão é garantir essa proteção, né? Garantir a proteção dos garantir a proteção também dos seus clientes, né? Então, em locais que são mais físicos, então eu acho que um papel assim essencial agora com relação às questões do cuidado. As questões de comunicação, já passamos aqui também, né, sobre as formas de comunicação, sejam e-mails, sejam sistemas, sejam cartazes, panfletos, jornal, ou às vezes verbalmente com a equipe, trabalhando talvez ali na questão que tu colocaste dos treinamentos, né, sobre comunicar pessoalmente, daqui um pouco eu reunir pequenos grupos, né, fazer aquele distanciamento e não colocar lá 30 pessoas numa sala, né, todos juntos lá para passar um treinamento, uma orientação. Então, fazer isso com pequenos grupos. Tem líderes de células que precisam estar ali junto para verificar um trabalho, para tirar uma dúvida. Então, eles podem fazer ali com 5, 6 pessoas distantes, passar essa orientação. E essas comunicações verbais, elas também acontecem. Só que justamente pelo que por que acontecem, é que elas precisam ser assim orientações que não fiquem só também de forma verbal, mas que daqui um pouco o RH consiga normatizar isso de alguma forma, né? Deixar à disposição essas orientações. Eu acho que isso é bem importante, né, Rafael? Eu acho que sim, o RH pode fazer uma cartilha de orientações, mas o mais importante, no meu ponto de vista, é que os líderes e quem tem o poder de chegar no trabalhador, ele informe. Eu fico pensando num exemplo, tu tá numa linha de produção, tu tem que produzir, não custa o líder dizer, pessoal, não esqueçam de passar álcool gel antes de entrar no refeitório, um pouquinho antes de tocar a sirene. Pessoal, não esqueçam do distanciamento. Isso também vale. O RH pode fazer uma cartilha, pode organizar uma cartilha, é bom que o faça, mostra que se preocupa, mostra o interesse, mostra como fazer, mas também, dentro de cada líder e de cada pessoa,
orientar o outro. E a gente também, André, a receber de forma humilde. Poxa, tu chegar para mim assim, Rafael, não esquece de passar álcool gel. Eu não olhar assim, aqui, quem ela pensa que é. Não, ela está pensando em nós, em mim. Ser humilde a ponto de ver que eu falhei, que eu esqueci de passar o álcool gel. É a A gente sensibilização, né? internalizar, a sensibilidade, internalizar a humildade da gente de que o outro possa nos mostrar um caminho. Isso eu acho que a gente vai aprender com essa coronavírus. A questão de tu se reaproximar do outro de uma forma diferente e de que o outro vai te mostrar algum caminho que tu ainda não viu numa situação extrema. Isso é importante. É bom que o RH faça a cartilha, mas é bom que a gente incorpore isso e que a gente receba essas informações de bom coração também. Tá? Eu acho isso importante da gente falar. Perfeito. E uma outra questão que a gente colocaste aqui realmente o treinamento, né? De uso de EPIs, aquilo que tu comentaste antes da máscara, né? De fazer a higienização desses EPIs também que estão sendo trabalhados agora, higienização de mãos, enfim. Aí tu vai dizer o seguinte, tá, mas precisa de um treinamento? Eu disse, claro que precisa. Né? Claro que a gente precisa, na verdade, demonstrar como é necessário nesse momento e principalmente como fazer. Né? Eu acho que não pode ficar subentendido. A pessoa sabe lavar as mãos, a pessoa sabe usar uma máscara. Eu, assim, ó, eu estive assistindo até algumas reportagens, assim, do pessoal usando a máscara no pescoço, né, usando máscara, tirando de qualquer jeito, deixando em cima dos lugares. Então, assim, isso é não saber usar, né? E precisa muito. E que a gente confunde muitas vezes o usar com vestir a máscara. Vestir a máscara talvez seja a parte mais fácil. Para alguns até não é, mas seja a parte mais fácil. Tu vestir a máscara. Agora, tu tem que cuidar onde tu larga ela. Como tu higieniza? Por exemplo, eu não sabia que para tu higienizar bem as mãos, tu tem que lavar as mãos com água e com sabão pelo menos durante 20 segundos. Então, isso tudo a gente foi aprendendo. Isso tudo a gente foi aprendendo. E isso vai ficar. Essas coisas vão ficar. O que eu queria dizer ainda, André, assim, antes da gente... que eu não falei antes, assim, que a gente não comentou, é que a gente tem que cuidar também com a questão do pessoal do grupo de risco. Entenda-se. Hipertensos, pessoas com bronquite, com asma, ex-câncer ou atual câncer, fumantes e pessoas com fumantes não, pessoas com problema no fumantes gera bronquite, né? Pessoas com algum problema respiratório grave, tá? Pessoas com problemas cardíacos e mulheres gestantes. Mulheres gestantes alguns dizem que não, mas é grupo de risco. Até por causa da CLT prevê algumas proteções à mulher gestante. Então a gente classifica ela como grupo de risco. Essas pessoas, André, assim, ó, se recomenda que elas não trabalhem em ambiente onde haja pessoas. Ou seja, que elas ou trabalhem de casa ou fiquem afastadas do trabalho. Necessariamente. Qual é a exceção? A exceção é nas casas de saúde e hospitais, desde que elas não trabalhem no corredor de acesso ao coronavírus, ou seja, afastadas totalmente do coronavírus. Por que elas vão trabalhar nos hospitais e não vão trabalhar nas outras empresas? Porque nos hospitais, tu não tem mão de obra para atender todo mundo. Então, tu tem que deslocar as pessoas do grupo de risco, tu não pode deixá-las em casa, para ambientes sem nenhum contato com o coronavírus, deixando o pessoal não grupo de risco em contato com o coronavírus. Essa é a recomendação. Nas demais atividades, elas ou trabalham remoto, eu sou do grupo de risco, tá? Ou trabalham remoto, ou elas ficam em casa sem poder trabalhar, porque o risco para elas é muito grande, o índice de morte delas aumenta em 4 ou 5 vezes mais do que o normal. Então, então tem que cuidar. Outra coisa, a gente tem que cuidar para não trazer... Oi? Não, eu ia fazer uma pergunta, porque tu comentou aqui sobre o grupo de risco e como atender. E tem uma pergunta aqui com relação aos contratos de jovens aprendizes, né? Que não estariam nesse grupo, mas a pergunta é se nesse momento poderiam ser suspensos
encerrar esses contratos, como é que tu vê essa situação? Porque, de fato, eles não estão no grupo de risco, mas são contratos ali que existe também uma exigência por parte legal, né, de se ter esses profissionais, de se fazer esse ensino, mas as próprias instituições de ensino também estão paradas, né? O que acontece nesses casos? Esses contratos especiais, do meu ponto de vista, eles podem ficar suspensos para ser executados depois. E os números mínimos que as empresas precisam ter, lato sensu disso aí, desse tipo de contrato, eles ficam também suspensos pela situação especial, porque não tem trabalho nem na situação ordinária, não vai ter na situação, muitas vezes na situação ordinária, que dirá na situação extraordinária. Eu acho que, no meu Sim. ponto de vista, se cria um hiato nesse momento e efetivamente eles ficam com os contratos suspensos, sim. Né, no meu ponto de vista. Eu não estudei isso daí a fundo, mas é mais ou menos por aí, porque a gente tem que pensar no ordinário, no como que nós estamos num momento de exceção e não no momento normal. No momento normal, sim, tem essas peculiaridades da norma, que elas exigem esse tipo de contrato, esse tipo de trabalho, mas agora nós estamos num momento em que nós não temos, muitas vezes, nem como abraçar todos os contratos comuns, que dirá outros tipos de contratos, né? Sim, Aí eu acho perfeito. que ficam assim. Inclusive na Justiça do Trabalho, a recomendação do tribunal foi que a gente dispensasse o pessoal dos. Aí não é a mesma coisa, mas pode usar até para analogia o pessoal dos estágios, né? A gente acabou afastando, né? Então, enfim. Não Ok. sei se eu te respondi. Sim, sim. E acho que tem uma pergunta aqui bastante importante, né? E se houver do contágio, né? A dúvida também é a questão da penalidade, das sanções administrativas, porque, de certa forma, a gente falou muito da questão do cuidado, das entregas de EPIs, de toda a colaboração também das pessoas, mas, porventura, ok, fiz todas as possibilidades que eu tinha, né, de atender ali a biossegurança, mas eu tive uma pessoa, um colaborador que, enfim, pegou esse vírus, pegou essa doença. Que tu vai ter que, assim, ó, o que acontece? A medida provisória, ela fala o seguinte, que o contágio, tu não presume que o contágio veio do ambiente de trabalho. Por quê? Por uma razão bem simples. A gente não sabe onde é que está o coronavírus. Tu pode pegar ele no supermercado, a Morgana pode ter pego de mim agora, eu posso pegar dela, eu também posso pegar lá na Justiça do Trabalho. Enfim, a gente não sabe de onde vem. Por quê? Porque, primeiro, tu não enxerga, ele é um vírus altamente contagioso, e terceiro, e mais importante, a gente circula e o vírus circula também. Então, não é necessariamente do ambiente de trabalho que tu pegou. Então, em princípio, não há responsabilidade da empresa por alguém ter sido contaminado com coronavírus. Até porque a empresa, quando tem algum contaminado, ela tem que dar os encaminhamentos, tem que avisar a Secretaria Municipal da Saúde, a pessoa tem que ser isolada, fazer os acompanhamentos por meios telemáticos, telefônicos, etc., se precisar ser internada no hospital. O que acontece, André, é o seguinte, se houver, eu acho bem difícil, mas eu não tenho como dizer que não tenha como provar. Mas se houver uma prova de que eu fui contaminado no ambiente de trabalho, aí sim é uma doença do trabalho, ou seja, que parada acidente do trabalho, os encaminhamentos do INSS vão ser por aí, e efetivamente pode ocasionar, se não houve as observâncias das regras mínimas de saúde e higiene, uma indenização por dano moral de valor relativamente alto. Especialmente se a pessoa for entubada, se ela tiver algum prejuízo de olfato depois, ou Deus me livre, mas se vier a falecer. Sim, mas tem que ter essa prova de que o contágio foi na empresa. É uma prova extremamente difícil de fazer. Eu, particularmente, Andréa, eu não enxergo uma forma de como se faria essa prova. Mas pode se fazer a prova, mas eu teria que fazer um exame extremamente complexo, extremamente grande e amplo, com muito tempo, muitos profissionais envolvidos. Né? Tem condição, talvez sim, mas eu não imagino hoje, com o acesso que eu tenho na minha cabeça de tecnologia, eu não vejo como seria possível, mas pode acontecer. Se houver a prova e houver prova também da negligência, a indenização pode ser bem alta. Bem alta. E bem alta eu falo alto de verdade. Não. Claro, hoje nós temos uma limitação na legislação, mas ainda assim
é uma indenização que pode vir a ser bem alta, tá? Mas assim, ó, é muito difícil porque tu não enxerga, tu não sabe de onde vem. Claro, tu vai dizer, ah, mas as casas de saúde presume que o contato foi ali. Tá, aí é uma situação especial, que a doutrina e a jurisprudência vão tratar de forma especial. Eu estou falando do ordinário, não das casas de saúde e nem dos hospitais. Nesses, talvez se tenha uma lógica de que a contaminação fosse ali, mas não se tem uma certeza. Eu posso pegar, por exemplo, estou parado na fila do banco, o cara se virar para mim a 1 metro e tossir na minha cara. E aí? Certo. Fica muito E eu difícil. trabalho no hospital trabalhei 2 meses com coronavírus e não me contaminei, porque lá eu tinha todas as proteções. Então, é muito difícil fazer essa prova. Mas, eu já te adianto, pode acontecer? Pode. Eu, no momento, não vejo como, mas eu não vou dizer que não há como se provar isso. Isso eu não vou afirmar. Tá? Mas é bem difícil. Para não te dizer assim, ó, praticamente impossível. Impossível. Ok. Acho que a gente falou também, né? Tem essa questão das penalidades que podem acontecer para o empregador, mas também tem a questão do colaborador, que foi o que a gente colocou, né? Tu colocaste bem, Rafael, sobre a observação dessas normas, da colaboração com a aplicação e sobre possíveis sanções administrativas, no caso, para não observância, né? Então, desde o uso não uso de EPIs, ou uso inadequado, ou não querer daqui um pouco observar alguma norma que a empresa tratou. Acho que é importante dizer que, neste momento, existe um determinado agravamento em função da própria situação, né? É aquilo que tu colocaste antes, situação que tu coloca não só a tua vida em risco, mas a vida de outras pessoas. Eu acho que aqui a gente eu não sei se tu quer trazer mais alguma informação. Em momentos especiais, Andréa, a responsabilidade de todos aumenta. Não só do empregador, não só do prefeito, não só do governador, não só do presidente, tá? Mas a responsabilidade de cada um de nós. De cada um de nós aumenta. E nós temos que trabalhar pensando nisso. Hoje, eu sou responsável também pela minha saúde e pela do meu colega. Então, o que cabe ao meu empregador fazer? Me orientar, me dar condições, me explicar, mas a mim me cabe cumprir essas normas e agir com bom senso. Se eu não fizer assim, ele vai me advertir, vai me suspender e vai me dar a justa causa. E eu não vou reverter essa justa causa na Justiça do Trabalho. A não ser que a justa causa tenha sido mal aplicada. E que, observada essa sequência que eu te dei, com essa história que eu dei para os nossos colegas que estão assistindo, essa sequência que eu dei, e nessas condições de não observância de normas mínimas de higiene e segurança com relação a uma pandemia, não tem juiz no mundo que vai reverter uma justa causa dessa. Não tem juiz no mundo. Olha, então assim, ó, é uma questão de responsabilidade do trabalhador também, sim, assim como é do empregador. A mesma coisa, o empregador vai ver, não fornece nenhum tipo de orientação, não fornece nenhum tipo de equipamento. O empregado pode rescindir o contrato por justa causa do empregador e ganhar as indenizações todas. Aviso prévio, multa de 50%, liberação do FGTS, as proporcionalidades todas, e até daqui a pouco uma indenização moral, se for o caso. Por esse fato em si não gera, mas se gerar algum outro prejuízo, sim. Entendeste? Então, isso a gente tem que ter em mente, que no momento em situação especial, nossa responsabilidade aumenta, não diminui. Ela aumenta. Porque se nós não fizermos um pouquinho mais do que a gente pode, aí a gente não vai sair disso. Aí a gente vai demorar mais tempo. E aí depois não adianta reclamar. E não adianta culpar. Ah, o prefeito não fez. Ah, o ministro da Saúde não deu dinheiro para o SUS. Ah, não. Tá, mas o que eu fiz? Ah, eu não lavei as mãos, eu não usei máscara, eu disse que máscara não precisava usar, etc, etc. Ah, eu não vou higienizar, eu vou chegar perto e vou cochichar no ouvido do meu colega. Isso não dá nada. Cara, tu vai fazer isso uma, duas, vai ser divertido, tu vai ser suspenso, vai ser despedido. E não adianta chorar depois e reclamar. Ah, eu não sabia. Não. Então, assim, ó, a vida envolve, no momento de exceções, mais responsabilidades do que no momento de situação normal. Perfeito. E eu acho que a gente entra aqui para um último, né? Porque a conversa foi boa, a gente já extrapolou o tempo aqui, Rafael. Passa rápido, né? Então, a Passa gente sim.
Isso, compartilhou algumas boas práticas também com relação a como essas empresas estão retornando e algumas orientações com relação a como trabalhar com transporte fretado, com catracas, com registro de ponto, né? Então, são situações do dia a dia, né? São cotidianas e que eu acho que agora merece um pouquinho mais de atenção, né? Uhum. Merecem bastante atenção, por exemplo, o serviço fretado do ônibus, a gente tem que entender, ou da microvan, enfim, do que quer que seja. A gente tem que entender que o motorista, o condutor, ele tem que estar usando EPI. Cada veículo vai ter que ter o dispenser de álcool gel. Isso não tem que discutir. E, e a questão do distanciamento de no mínimo 1 metro sem fala, ele vai ter que ser observado. Nem que cada empregado, nem que o ônibus ande com a capacidade pela metade. Vai ter que se observar esse distanciamento no mínimo, porque senão o risco aumenta. E nesse caso, Andréia, em aumentando o risco e não observando esses distanciamentos mínimos e essas normas de higiene, isso é um início de prova de que a contaminação pode ter dada no trajeto. Claro que se excluiu, está se excluindo, tem uma discussão se está se excluindo o acidente do trabalho do trajeto. Mas aí não é para questão de pandemia, é para questão lato. Por enquanto, a contaminação no trajeto ainda é acidente do trabalho. Então, pode acontecer se não for observado essas regras mínimas. No meu ponto de vista, eu falo por mim, eu recomendaria ônibus circular com capacidade pela metade. Vai ser mais caro, mas como eu falei antes, cada um vai ter que dar um pouquinho. Mas cada empregado, um por 2 bancos, para manter o distanciamento. Eu acho que o condutor não basta a máscara assim, tem que ser aquela de proteção, tipo soldador, e tem que ter o dispenser de gel. E mais, tem que ter um cartazinho no ônibus explicando as normas todas, se comunicar o mínimo possível entre as pessoas para não propagar o vírus. Tá? Eu acho. Com relação às catracas, a mesma coisa. Antes de tocar a catraca, tem que ter o dispenser. Antes do registro ponto também, tem que ter dispenser para que as pessoas não toquem o mesmo ponto, como dizem, né? O rio nunca é o mesmo rio. Para que eu passe o gel e toque o ponto, para que tu que passas depois passe o gel e toque o ponto, e assim vai indo. São pequenos detalhes que eu acho que a gente tem que observar. A fila do refeitório, por exemplo, distanciamento, vai ter que ter 1 metro sem fala no mínimo, e 2 metros com fala, e 6 metros espirrando protegido. Cafezinho, mesma coisa. Cafezinho, máquina do café, claro que nós não vamos regulamentar. O funcionário 1, 2 e 3 pode ir no cafezinho às 9, 9 5, 9 10. Não, não é assim também. Mas que se organize de uma forma que não haja aglomeração, quer na cozinha, quer na máquina de cafezinho, que não tome um do copo do outro, que se a empresa usa xícaras, que cada um higienize bem a sua xícara. Esse tipo de coisa, que tenha o dispenserzinho próximo da máquina de café. Que quem faça o café higienize todas as mãos, de preferência que use luvas, etc, etc. Pode haver um pouco de exagero, mas é melhor a gente exagerar um pouquinho do que lamentar um monte depois. Os horários E das tem outras, refeições. Oi, desculpa. e tem outras possibilidades, né? Até a gente estava falando antes da catraca ou da própria marcação do ponto. Você pode fazer o uso do crachá particular, não Do precisa ser crachá a biometria. particular. Então, você pode Claro. trocar ali, às vezes o equipamento ele permite. No próprio horário das refeições, tu pode daqui um pouco criar alguns horários mais móveis, né? Com maior mobilidade. Ah, antes eu fazia a refeição sempre do meio-dia 1. Tá, tu pode daqui um pouco começar às 11h30 e flexibilizar até 1h30 e faz isso por grupos menores de pessoas. Então, Menores. tem como fazer algumas alternativas que, claro que não prejudiquem, né, o formato de atendimento também aos clientes ou também o formato de produção na empresa, mas acho que nesse momento é aquele momento que tu comentaste, né? Tem que ter alguns critérios um pouco mais rígidos, né? De segurança, do que daqui a um pouco flexibilizar ou não se atentar e daqui a pouco ter algum problema maior na questão de biossegurança ali, né? E mais, eu disse antes que a gente não controla de onde vem o vírus. Agora imagina tu pegar um setor inteiro de uma empresa de pessoas contaminadas e tu ter que contratar pessoas a prazo determinado para fazer o teu serviço sem um treinamento específico. Quanto não se perde de produção nisso? Olha, hoje o que conta numa empresa trabalha bem quando o funcionário trabalha bem e é treinado.
Então, agora tu imagina, tu pega um setor altamente qualificado, e aqui, nós aqui, desses 600 pessoas que estão nos assistindo, mais que vai nos assistir nós somos profissionais treinados, altamente treinados. Agora tu imagina, nós todos sermos substituídos numa tocada só, porque está todo mundo com coronavírus, todo mundo em casa, como é que a empresa vai operar? Ela vai ter que fazer aquele contrato da Lei 6.019, contrato a prazo determinado, rápido, sem que as pessoas, até elas podem ter uma certa experiência, mas elas não têm o nosso treinamento, a produtividade da tomadora vai lá embaixo, por uma questão de não observar uma norma que daqui a pouco, se ela tivesse observado, gastado, sei lá, 10 mil a mais, ou 5 mil a mais, sei lá quanto, um valor irrisório a mais, ela não teria perdido essa mão de obra altamente capacitada, que ela mesma treinou. Agora ela vai ter que pegar alguém que foi treinado por outro, trazer para dentro, dar um treinamento rápido, por pessoas que muitas vezes sabem menos. Por quê? Porque os que sabem estão internados por coronavírus, e aí a produtividade vai lá embaixo. E aí? E mais, esses contratos só duram 3 meses, a gente não sabe daqui a pouco até quando vai. Então, o que a gente vai fazer? Claro que tu pode fazer terceirização hoje, mas eu estou falando do contrato aquele de 3 meses, com a empresa, através de empresa de trabalho temporário, que é mais rápido e mais fácil de fazer. Então, é também um risco para a produção da empresa tu não cuidar de umas coisas tão simples muitas vezes, né? Então, daqui a pouco bate forte na questão até da tua produtividade. Perfeito. Eu não sou empresário, mas eu imagino que seria assim. Eu acho que não foge, né, Rafael? Acho que realmente esse momento é um momento de dado maior. E a gente Uhum. colocou aqui também muito aquela questão do distanciamento, né? Então, algumas empresas também já estão operando com uma capacidade menor, porque não tem Sim. como manter, né? Talvez esse distanciamento que se faz necessário hoje. E tem uma pergunta até aqui de um dos participantes, tá? E o que eu faço com o meu técnico de segurança, né? Às vezes eu tenho só um turno de trabalho, agora faço rodízio de pessoas. Eu posso fazer com que ele faça esse rodízio também para acompanhar esses novos grupos em outros horários, já que ele também é uma figura bem importante, né? Nesse momento. O que nós responderíamos aí para eles? O técnico, nesse caso, tem que só observar a questão do tempo de trabalho dele. Ele não vai poder trabalhar mais do que o tempo de trabalho dele. Ele tem agora, e o pessoal da saúde, e eu enquadro eles também, os técnicos e os engenheiros de segurança, em pessoal da saúde lato sensu. Eles têm uma responsabilidade, eu não digo a mais, porque a responsabilidade deles já era enorme antes, mas uma responsabilidade um pouco diferente Sim. hoje, e talvez a mais mesmo. E ele pode, como ele está trabalhando em turnos, ele pode usar o técnico, sim. Ele só tem que respeitar as 8 horas de trabalho. E o que ele pode fazer também? Se o técnico não consegue abarcar todos os turnos em razão do tempo de trabalho, o que ele pode fazer? A medida provisória fala disso. Fazer alguma gravação de alguma orientação dele e passar para os funcionários. Por exemplo, o técnico pode gravar um vídeo durante o horário de trabalho, ele orientando alguns lá, se grava, ele autoriza, ele tem que autorizar o uso dessa gravação pela empresa e a empresa espalhar, desde que ela espalhe no ambiente interno e não tire essa gravação para fora do ambiente dela. Essa gravação é usada única e exclusivamente para os seus empregados, para treinamento deles, e a gravação não pode ser passada para terceiros. E desde que o técnico autorize, pode ser feito isso sim. Tá? Não tem problema nenhum, ele vai poder usar o técnico. Agora, tem que ver também se o técnico não é do grupo de risco, porque daí o técnico vai fazer os vídeos de casa. Aí temos Né? outro problema. É, tem que ver isso também, tem que ver com ele. Eu não sei quem perguntou aí, ver se o técnico é do grupo de risco, não quer dizer que ele não possa trabalhar, tá, Andréia? Quer dizer que ele não pode trabalhar em ambientes com pessoas. Ele pode realmente gravar desde que ele autorize o vídeo de casa, desde que a empresa não venda o vídeo. Por exemplo, tá? Não vai Claro. passar para outras assim, não. Ela vai só para o âmbito interno, extremamente restrito, para os seus funcionários e não vai passar a gravação em grupo de WhatsApp da empresa. Ela vai mostrar o vídeo, vai passar para os colegas e deu. Né? Tá bem? Eu não sei se era essa a pergunta, né? Isso, não, era essa sim, eu acho que é a questão ali da flexibilização do trabalho, né, do horário de trabalho. Ah, daqui a pouco ele trabalha ali 2 horas pela manhã, mais 2 à tarde, e depois as 2 estende à noite. Eu acho que Ele tem nesse que momento, cuidar assim, só, André, desculpa te interromper, para ele não ficar o tempo sim. todo à disposição. Tá, ele fica Hum, 2 aqui, folga 4, fica mais 2, aí tem que cuidar, porque isso também a legislação não permite, esses grandes intervalos. Tá?
tem que observar o seguinte, ele vai ter que ter entre uma jornada e outra, no mínimo 11 horas de intervalo. Então, isso tem que cuidar. E mais, os turnos dele, o que ele vai ter que fazer? Faz o turno da manhã e faz uma parte da tarde e grava um vídeo para outros turnos. Mas não usa ele, por exemplo, durante 16 horas num dia. Isso ele não vai Claro. poder fazer. Ou nem durante 14. Por quê? Primeiro por causa do intervalo e depois porque ele fica muito tempo à disposição sem estar à disposição. Ou seja, trabalha 2, tem um intervalo de 4, que ele não pode fazer muita coisa, e já volta a ter que trabalhar mais 2. Isso é extremamente complicado para a saúde dele, inclusive para a saúde mental dele. Então, assim, ó, nesse caso ele vai ter que ser criativo, ele vai usar o cara, claro, não tem problema usar o cara 3 horas, 2 horas, 4 horas, mas ele vai ter que observar que o intervalo entre um turno e outro não vai poder ser superior a 2 horas, e mais, ele não vai poder usar o cara no intervalo, num período de tempo tão grande que ele não possa fazer um intervalo de 11 horas. Então, é bem complicado ele conciliar. O que eu recomendo? Que ele use a pessoa, por exemplo, 2 horas, pode fazer um intervalo de 2, usar mais 2, ou usar mais 4, por exemplo, ele não vai poder também passar de 4, porque daí ele já vai ter que dar outro intervalo de 15 minutos. Use 2 mais 4 e nesse intervalo, nesse período de 4 da tarde, por exemplo, 1 hora ele use para gravar um vídeo para passar para um turno seguinte. Tu entendeste? Eu recomendo que faça assim. Tá bem? Ou até mesmo Mas fazer rodízio é na uma situação bem própria complexa. flexibilização A empresa da corre um jornada, né? pouco de risco nesse caso, tá, Andréa? De questão de duração do trabalho. Sim. Tem que cuidar, eu acho que tem possibilidade de fazer algum tipo de rodízio de escalas também, né? Se faz Pode fazer. necessário daqui a pouco que ele Pode. faça um dia pelo turno da noite, no outro dia ele começa de tarde, no outro ele faz de manhã, então de repente faz um Pode. rodízio de escala, respeitando, claro, os limites de intervalo e a intrajornada. E a intra-jornada e os limites de intervalo, isso aí. Isso aí. E o tempo de trabalho dele, né? Que não sei se é 6 ou 8 horas, Claro, normalmente é 8 horas, né? Mas assim, e a normalmente questão dos vídeos é uma coisa que se recomenda também, né? Se quiser usar assim, são tá? alternativas, né? São alternativas, né? Ser Perfeito. criativo. Desde que Acho que observar mais esses do que pequenos nunca. limites que a gente citou aí, as 11 horas, o intervalo de 2 horas, aquela coisa toda, até 2 horas dá para fazer, né? Perfeito, aqui a gente colocou algumas coisas também de atendimentos, né, ao público, que a gente já tinha comentado antes, de caixas, recepcionistas, que fazem uso já daquela máscara, né, de acrílico, ou que colocaram acrílicos também em frente de caixas, ou colocaram fitas para distanciar as máquinas de cartão de crédito, do cuidado daqui um pouco de o próprio fazer a higienização antes de ficar ali também utilizando a mesma máquina. E aqui também tem os serviços de logística, né? Então, não só para a empresa que vai executar o serviço, porque ela tem que ter, então, toda uma norma muito bem definida de como seus entregadores, seus motoristas devem se portar, né, nos seus clientes, mas também para aquela que vai receber, né, esses serviços de entrega na sua empresa. Então, não acumular aquele monte de gente para receber. Então, eu acho que aqui também tem alguns cuidados bastante importantes na questão de logística, né? Quando a gente fala no atendimento de terceiros ali. Sim, o certo seria fazer tudo com horário programado, mas eu sei que não dá, tá? Porque eu sei que a vida é muito mais complexa do que horários programados. Tá? Então, fazer aquilo o básico. Máscara de preferência para o pessoal de entrega, como eles circulam muito, melhor aquela de soldador, aquela de acrílico. O gel, mas é bom que eles usem luva, né, André? E que eles troquem as luvas e higienizem. O que tem que chamar atenção também é o seguinte, o tempo de duração de cada equipamento. Por exemplo, tem luvas que tu não precisa trocar a cada vez, cada entrega que tu faz. Tem luvas que elas podem ser higienizadas. Você economiza equipamento de proteção porque já está faltando para muita gente. Dá para fazer também. Não ter aglomerações. Procurar horários alternativos para fazer as entregas, né? E ter a ciência de que o recebedor das mercadorias vai ter as mesmas limites, as mesmas preocupações com segurança que quem está entregando e vice-versa. Porque de nada adianta tu ter toda aquela parafernália e tu chegar lá, o cara tá sem máscara, tossindo na tua cara, com 40 pessoas num ambiente de 15 por 15,
que ou de 10 por 10 não vai adiantar. E Então, não vai adiantar, não. ter essa consciência, conversar sobre isso, ter informação de como vai ser a entrega, tem os equipamentos, ter à disposição os álcool gel, usar os equipamentos esses de proteção, de preferência aquele de acrílico, no caso deles. Tá? E observar isso daí. E saber que a não observância disso não é porque tu não está sendo vigiado que tu deixa de ter o dever de usar. Né? Que tem que usar porque é uma coisa que tu pode levar, por exemplo, tu é saudável, tu coronavírus não vai te matar, mas tu pode levar para casa para tua mãe e para teu pai que é do grupo de risco. E aí? Exatamente. Cara, vive com uma culpa dessas. Verdade. Bom, Rafael, acho que a gente vai encerrando por aqui. Nós temos muitas perguntas ainda aqui que o pessoal acabou encaminhando. Algumas foram respondidas, né? Eu fui te interrompendo ali ao longo do webinar. Outras eu vi que a gente acabou já tinha respondido, então aviso também para as pessoas que o webinar vai ficar disponível, está sendo gravado, então vocês vão receber aí o link, né? Todos os participantes. Nós vamos dar uma revisitada também em algumas perguntas aqui também que daqui a pouco não foram respondidas, vão encaminhar algum material aí da Metadados. Quero agradecer novamente a participação de todos, principalmente aqui do Rafael, que nos trouxe muita informação, muito conhecimento, compartilhou o conhecimento dele conosco. E esperamos daqui a um pouco a gente fazer mais algumas aqui, né, Rafael? Porque nesse momento, assim, perguntas também, olha, que não falta aqui, trabalhada, e vai tentar depois aí responder para o pessoal que me encaminha as perguntas, que na medida do possível eu vou respondendo. Eu não prometo responder todas de uma forma imediata, mas eu vou respondendo na medida do possível. Encaminha por e-mail, eu vou respondendo e vou mandando. Algumas cabem aqui, daqui a pouco até um próprio webinar específico, só para responder todas. Mas, de certa forma, gente, muito obrigado pela participação de todos. Obrigado mesmo, Rafael. Foi muito legal a nossa conversa aí, foi muito interessante, eu acho que muito esclarecedora também. Obrigada pelo trabalho também e pela disponibilidade que você esteve aqui até 1h30, né? Meia hora mais do que a gente tinha previsto. Te agradeço mesmo de coração e com certeza as pessoas que participaram aí vão ter um enorme ganho com relação a esse nosso bate-papo de hoje. Eu que queria agradecer a oportunidade que vocês me dão, faz parte da minha função também como magistrado e agente de transformação social, informar as pessoas, trazer um pouco do conhecimento que eu tenho. A gente, afinal de contas, nós somos servidores públicos, nós servimos as pessoas, é para isso que a gente é pago pelo governo, para servir as pessoas e para informar as pessoas e trazer todo o conhecimento que a gente tem. Eu fico muito feliz de vocês gerarem essa possibilidade de a gente poder falar. Eu fico à disposição, entrem em contato comigo, selecionem um tema. Se eu for capaz de apresentar, eu apresento. Se eu não tiver condições, for um tema que para mim é muito complicado, assim, de eu não ter o conhecimento suficiente, eu encaminho alguém que tenha. A gente conhece bastante gente. Então, eu fico à disposição, é só entrar em contato comigo, a Morgana, tu, André, vocês têm os meus contatos, tá bem? Muito obrigado mesmo, e parabéns pela iniciativa de vocês. Eu acho que vocês estão fazendo uma grande coisa para nós, uma grande coisa. Parabéns pelo trabalho de vocês. Legal, então, Rafael. Gente, pessoal, obrigado mesmo e até a próxima. Tchau.